One Story, 81. Atos, Part 2. Proclamar o Reino de Deus. Atos, do capítulo 9 ao capítulo 28. A primeira metade de Atos chegou ao fim. Agora começamos a segunda metade. O Evangelho e a obra do Espírito Santo, que já tinham se espalhado por Jerusalém e pela Judéia, agora passaram por Samaria e estão a caminho dos confins da terra. E o ponto de virada, a ponte nessa jornada, foi o martírio de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Depois da morte de Estevão, uma grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém. E, exceto os apóstolos, todos os discípulos foram dispersos pela Judéia e por Samaria. A Escritura nos diz que Saulo aprovou a morte de Estevão e ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão. E agora, esse Saulo, um instrumento escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios, entra na história. Este homem é meu instrumento escolhido. Saulo era zeloso por Deus, conforme seu próprio testemunho. Mas o seu zelo ainda estava preso ao judaísmo e à tradição. Com esse fervor, Saulo perseguia a igreja com paixão. Ele foi até o sumo sacerdote para obter cartas que lhe dessem autoridade para prender os seguidores de Jesus em Damasco e trazê-los de volta a Jerusalém. Mas nem Saulo, nem os que estavam com ele, nem o próprio sumo sacerdote que o enviou, sabiam quem o esperava naquele caminho. No caminho para Damasco, Saulo ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Os que viajavam com ele ouviram o som, mas não entenderam as palavras. Viram a luz, mas não viram o Senhor. Somente Saulo, aquele que o Senhor havia chamado, pôde vê-lo e ouvir a sua voz. Saulo abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Esse era o seu verdadeiro estado espiritual antes de encontrar Jesus. Então, Deus enviou Ananias. E o Senhor disse: Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e de seus reis, e diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ao comando do Senhor, Ananias foi até Saulo. Ele orou, e algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a enxergar. O que caiu de Saulo naquele dia não foi apenas a cegueira física. Foi a cegueira da lei, o véu da justiça própria e o orgulho do seu zelo. Agora, com os mesmos olhos, ele via um mundo diferente. Aquele que antes vivia separado de Cristo, agora tinha entrado no reino de Deus. Sejamos claros. Ser um instrumento escolhido por Deus, chamado por Jesus Cristo, não significa uma vida de conforto ou de facilidade. Quando Saulo perseguia Jesus, o mundo o aplaudia. Mas quando ele começou a andar com Jesus, passou a sofrer por seu nome. É por isso que Paulo, mais tarde, encorajaria o seu filho espiritual Timóteo a participar dos sofrimentos pelo Evangelho. E assim, Saulo imediatamente enfrentou o perigo. Foi ameaçado de morte. Mas ainda não era o tempo de Saulo morrer. Ninguém podia tocá-lo. Por 3 dias, Saulo não viu nem comeu. Mas, quando sua visão voltou e ele foi batizado, ele comeu e recuperou as forças. E, imediatamente, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, o mistério do Messias. A mensagem que não podia ser plenamente explicada pelos acontecimentos do Antigo Testamento, agora estava revelada em Jesus Cristo. Saulo já havia sido preparado. Ele era hebreu, de Hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu quanto à lei, e irrepreensível quanto à justiça legal. Ele havia estudado com o famoso rabino Gamaliel. E, embora fosse judeu, nasceu e foi criado em Tarso, uma cidade portuária no que hoje é o sul da Turquia. Isso lhe deu contato com a cultura gentílica. Ele era fluente em hebraico, aramaico e grego, as línguas mais usadas no mundo mediterrâneo. Por isso, quando a Escritura diz que ele imediatamente pregava o Evangelho, devemos lembrar do que Jesus disse a Ananias. Saulo já era um vaso preparado e escolhido por Deus. O Evangelho não pode ser detido. Quanto mais intensa era a perseguição,
Mas a igreja era fortalecida e crescia pelo poder do Espírito Santo. Por meio de Pedro, um homem chamado Enéas, que era paralítico, foi curado em nome de Jesus Cristo, e muitos daquela região se voltaram para o Senhor. Depois, Tabita, também chamada Dorcas, que havia morrido, ela voltou à vida por meio de Pedro, e muitos creram no Senhor. Pedro também foi usado para levar o evangelho a Cornélio, um centurião gentil e piedoso. Cornélio e os que estavam com ele receberam o Espírito Santo e foram batizados. Portanto, embora Paulo mais tarde se tornasse um missionário aos gentios, quem abriu a porta para esse ministério foi Pedro. Quando Pedro foi criticado por se associar com os gentios, ele respondeu: Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que poderia opor-me a Deus? E a igreja respondeu: Então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Sim, a igreja primitiva, incluindo os apóstolos, abandonou tudo o que tinha, partilhou tudo em comum e pregou o evangelho com ousadia, pelo poder do Espírito Santo. Mas ainda levaria tempo, até que se livrassem completamente do peso de séculos de judaísmo. Essa seria a luta de toda a vida de Paulo. Mais tarde, Tiago foi martirizado. Pedro foi preso. Mas um anjo do Senhor o libertou da prisão. Ainda não era tempo de Pedro morrer, nem de permanecer confinado. E, através de tudo isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e a crescer. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo e de fé. A Bíblia descreve o tipo de pessoas que Deus usa. Os cooperadores que serviram ao lado dos apóstolos na igreja primitiva foram descritos como homens cheios do Espírito e de sabedoria. Barnabé, que teve um papel essencial no crescimento da igreja primitiva e no avanço da missão até os confins da terra, foi descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Os que serviram na igreja primitiva eram pessoas cheias do Espírito. E agora, quando o evangelho começa a alcançar os confins da terra, Deus levanta o apóstolo Paulo. E Barnabé tem um papel fundamental nesse processo. Como Saulo havia perseguido os crentes com tanta violência, nem mesmo os discípulos acreditavam em sua conversão a princípio. Mas foi Barnabé quem levou Saulo até os apóstolos e contou o que havia acontecido, ajudando-o a ser recebido em comunhão com os irmãos. Quando os que haviam se espalhado por causa da morte de Estevão começaram a pregar o evangelho, a princípio anunciavam apenas aos judeus. Mas, em Antioquia, o evangelho também foi anunciado aos gregos, e muitos creram pela obra do Espírito Santo. Ao ouvir isso, a igreja em Jerusalém enviou Barnabé, não um apóstolo, para Antioquia. Assim como houve avivamento em Samaria por meio de Filipe, agora, por meio de Barnabé, os crentes em Antioquia foram os primeiros a serem chamados cristãos. E mais uma vez, foi Barnabé quem trouxe Saulo para participar da obra do ministério em Antioquia. Barnabé foi um homem notável por si mesmo, mas também alguém que sabia servir ao lado de outros. E isso nem sempre é fácil. Mas Barnabé humildemente deu um passo atrás e exaltou Saulo, permitindo que ele se tornasse o protagonista da história que Deus estava escrevendo. Existem pessoas que fazem a obra do reino de Deus e verdadeiramente pensam no reino de Deus. E existem outras que falam sobre o reino de Deus, mas ainda precisam estar no centro da atenção. Jonatas, que amava Davi, e Barnabé, que ficou atrás de Paulo, foram homens que buscaram primeiro o reino, homens que não precisavam estar sob os holofotes. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. O livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, os Atos do Espírito Santo. O Espírito se move, e o Espírito capacita. O Evangelho, que começou em Jerusalém e na Judéia, passou por Samaria, e agora está indo até os confins da terra. Para levar essa obra adiante, Deus levanta Barnabé e Saulo. Se a igreja de Jerusalém serviu como fundamento da igreja primitiva, a igreja em Antioquia se torna agora a base de envio para as missões até os confins da terra. E Deus forma uma dupla poderosa. Saulo, o vaso preparado por Deus. E Barnabé, o servo cheio do Espírito e fiel. No início,
vemos a ordem dos nomes como Barnabé e Saulo. Mas com o tempo, essa ordem se transforma em Paulo e Barnabé. Enviados pelo Espírito Santo, eles pregam nas sinagogas e anunciam uma mensagem poderosa. A pregação de Paulo mostra como ele conhecia profundamente o Antigo Testamento e como agora ele o entendia com clareza à luz de Cristo. A princípio, viajaram com João, chamado também Marcos. Mas Marcos deixou a equipe antes do fim da viagem e voltou para Jerusalém. É também nesse ponto que Saulo passa a ser chamado pelo nome grego, Paulo, porque agora está ministrando além de Israel, e esse nome era mais fácil de usar entre os gentios. Durante essa primeira viagem, o foco ainda estava principalmente na população judaica. Mas quando quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus no sábado, e os judeus ficaram com ciúmes, Paulo e Barnabé declararam: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Mas já que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu o fiz luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E assim como mais pessoas se voltaram para o Senhor, a perseguição também aumentou. Mas não importava a dificuldade, Paulo e Barnabé não paravam de anunciar o Evangelho. Eles sabiam desta verdade. É necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A perseguição não os deteve. Ela se tornou parte do caminho. Cremos que é pela graça do Senhor Jesus que somos salvos. Ainda havia uma questão não resolvida, especialmente para os crentes judeus. A pergunta era: é preciso ser circuncidado segundo a lei de Moisés para ser salvo? Alguns cristãos judeus acreditavam que sim, que era absolutamente necessário. Mas Paulo e Barnabé se opuseram firmemente a essa ideia. Esse desacordo levou a um forte debate, e finalmente, o primeiro concílio em Jerusalém foi convocado. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Deus, que conhece os corações, mostrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Ele não fez distinção entre nós e eles, pois purificou os seus corações pela fé. Agora, então, por que vocês tentam pôr sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De maneira nenhuma. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles também. Isso se tornou um ponto decisivo na mensagem do Evangelho. Então Paulo e Barnabé compartilharam o testemunho de tudo o que Deus havia feito por meio deles. E, por fim, Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja, resumiu: portanto, não devemos impor dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham da comida contaminada por ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados, do sangue. Isso esclareceu duas coisas. A salvação vem somente pela graça, por meio do Senhor Jesus. E também ficou claro como viver depois da salvação. Para muitos judeus, isso foi perturbador, mas para os gentios, foi motivo de grande alegria. A segunda viagem missionária de Paulo e Silas. A segunda viagem missionária de Paulo não começa com Barnabé, mas com Silas. Houve uma divergência entre Paulo e Barnabé a respeito de João Marcos, que os havia deixado na primeira viagem e voltado a Jerusalém. Barnabé queria levá-lo novamente, mas Paulo não concordou. Então Barnabé partiu para Chipre com Marcos, e Paulo seguiu com Silas, passando pela Síria e pela Cilícia. Nessa viagem, Paulo encontra Timóteo, que se tornaria não apenas um cooperador fiel por toda a vida, mas também um amado filho espiritual. Ele também encontra Priscila e Áquila, que compartilhavam com Paulo a mesma profissão de fazedores de tendas. Um casal que um dia arriscaria a própria vida por ele. Por meio do ministério deles, as igrejas eram fortalecidas na fé, e o número de crentes crescia a cada dia. Guiados pelo Espírito Santo, Paulo e Silas são direcionados, não para a Ásia, mas para a Europa. E é em Filipos que a porta do Evangelho se abre através de uma mulher chamada Lídia, cujo coração o Senhor abriu. Uma jovem escrava, possessa por um espírito, também é liberta. Mas,
Assim como a obra do Espírito Santo avançava, também a oposição de Satanás queimava intensamente. Paulo e seus companheiros foram presos, arrastados, falsamente acusados, caluniados, rejeitados, expulsos, despidos, espancados, lançados na prisão e até tiveram os pés presos no tronco. E ainda assim, em tudo isso, eles receberam a ajuda de Deus. E nunca deixaram de pregar o Evangelho e de ensinar a palavra de Deus. A terceira viagem missionária de Paulo. Agora começa a terceira viagem missionária de Paulo. Até este ponto, a igreja primitiva estava centrada em Jerusalém, enquanto a igreja em Antioquia se tornará o ponto de partida para levar o Evangelho aos gentios. E, no centro de tudo isso, está Paulo, o vaso escolhido por Deus. Na primeira viagem, Paulo serviu com Barnabé. Na segunda, serviu com Silas. E agora, na terceira viagem, ele é acompanhado por ainda mais cooperadores. Por onde passa, ele prega Jesus Cristo e ensina sobre o reino de Deus. Alguns creem, são batizados e experimentam o poder do Espírito Santo. Mas outros endurecem o coração e se opõem. Deus realiza grandes milagres por meio de Paulo. Doenças são curadas, espíritos malignos são expulsos, e até mesmo mortos são ressuscitados. Muitos passam a temer o nome de Jesus, confessam seus pecados e queimam publicamente seus livros de feitiçaria. Mas em todos os lugares onde Paulo e seus companheiros passam, também há oposição. Tumultos e revoltas são provocados pelos que resistem ao Evangelho. E assim como a perseguição não para, também Paulo não para. As situações e as pessoas podem mudar, mas a missão continua. Paulo declara: "E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Sei apenas que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e tribulações me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, o de testemunhar do Evangelho da graça de Deus." Essa deve ser também a nossa confissão. Mesmo quando discípulos, movidos pelo Espírito, insistiam para que Paulo não fosse a Jerusalém, e quando o profeta Ágabo advertiu no Espírito que prisões o aguardavam, Paulo respondeu: "Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus." O caminho de uma pessoa chamada é conhecido somente pelo Senhor. A jornada de Paulo a Roma, proclamando o reino de Deus. Paulo se apresenta diante da igreja de Jerusalém e testemunha sobre a obra do Evangelho, realizada pelo poder do Espírito Santo. Mas novamente surge oposição. Alguns judeus da Ásia o agarram. E tumultos se levantam. Ainda assim, Deus o protege. Soldados romanos são usados por Deus para guardar Paulo. E sempre que tem oportunidade, ele dá o seu testemunho. Quando as pessoas ouvem seu testemunho, sempre surgem duas respostas. Alguns recebem a palavra com alegria e arrependimento, tornando-se filhos de Deus. Outros, como o próprio Paulo um dia foi, pegam pedras e rejeitam Jesus Cristo. Depois de ouvir Paulo falar, a multidão grita: "Tirem esse homem da terra. Ele não merece viver." Mas, mais uma vez, Deus usa a cidadania romana de Paulo para protegê-lo. No meio de tudo isso, Deus lhe diz: "Coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma." Embora planos contínuos para matá-lo sejam tramados, assim como Deus guardou Davi no feixe dos vivos, ele segura firme a vida de Paulo. Paulo não pode morrer. Ele não pode permanecer em correntes. Deus ainda está operando por meio dele. Mais tarde, conforme Jesus havia dito, Paulo precisa ir a Roma. Ele é julgado diante de governadores. E em cada situação, ele aproveita o momento para testemunhar. Embora seja tecnicamente um prisioneiro, Deus usa soldados romanos para levá-lo em segurança até Roma. A viagem até Roma está longe de ser tranquila. Paulo enfrenta tempestades violentas.
situações sem esperança, ameaças de morte, e até a picada de uma serpente venenosa. Mas Deus o consola. E Deus continua a operar por meio dele. Por fim, Paulo se encontra exatamente no lugar onde devia estar. Mesmo em Roma, Paulo proclama com ousadia e liberdade o reino de Deus e ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. Alguns creem, outros não. Mas isso é obra de Deus. A tarefa do servo é pregar a palavra fielmente, quer seja oportuno, quer não. Chamado de praga por seus inimigos, preso pelo Espírito, disposto a entregar sua vida pelo nome de Jesus. Paulo, já perto do fim de sua vida, declara: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uma pessoa com um chamado não pode morrer, não pode parar, até que esse chamado seja cumprido. Esta é a história imparável da visão de Deus, fluindo desde antes da fundação do mundo, levada adiante pela paixão e pelo zelo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, começando em Jerusalém, avançando por toda a Judéia e Samaria, e chegando até os confins da terra. Contínua. Esta história, a história de Jesus Cristo, continua.